Vamos lá, gravando hoje aqui, ó, sobre a banca Reis e Reis Auditores Associados, tá? Vamos fazer aqui uma prova. Mas primeiro, eu quero dialogar com vocês, tá? Tô fazendo ao vivo aqui, assim, ó. Você vê, né? Ó, eu tô fazendo ao vivo aqui com vocês. Eu deixei até pra vocês verem que eu não sei fazer uma capa. Tô usando o PowerPoint. E eu tô comprando um método aqui que vai me ensinar já a vir com capa. Então eu vou melhorando os vídeos. Esse vídeo aqui, galera, é um vídeo de uma aula experimental. A minha intenção aqui é, além de treinar, é ajudá-los, tá? Essa banca aqui, ó, Reis e Reis Auditores, ela não deixa suas provas no que concursos, por exemplo, tech concursos, reclamando de direitos autorais. Então ela não é uma prova que você vai vê-la facilmente assim para você estudar, tá? Então eu estou fazendo aqui, ó, eu quero ir além. Quem tiver acelerado, não, eu quero só resolver as questões, dá uma acelerada aí, porque eu, além de resolver o português, eu vou mostrar aqui todas as outras questões e o gabarito, tá? Eu vou mostrar também. Eu vou tentar deixar aqui no link e eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero chamar a atenção aqui, principalmente da língua portuguesa, pelos resultados. Essa prova aqui, ó, no edital dela, falava, tá vendo aqui, ó, que você tinha que fazer pelo menos total mínimo de 60% da prova, tá? Tinha os pesos e tal. Então eu vou mostrar aqui, ó, os resultados, tá? Os resultados aqui. Eu fiz as contas aqui, ele tinha que acertar pelo menos 36 questões para ser aprovados. E olha aqui, ó. Vamos aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Esse aqui, o cara que ficou em primeiro, fez 51 questões da prova, tá? Valia um ponto, são 10 questões de português, cada uma valia um. Eu vi somente uma pessoa gabaritando o português, dá uma olhada, ó. Ó, 6, 6, 6, 7, 7, 8. Que tem as notas maiores aqui foi 8, se eu não estou enganado. Tem uma pessoa que fez 10. Agora a matemática, você já percebe, ó, que já tem gente aqui com 10, tem gente aqui com 10, 9. Tá vendo que as notas foram maiores, né? Então o português ele pode fazer muita diferença aqui, ó, para quem não domina. Vou falar, não foi uma prova simples, não é uma prova muito fácil da língua portuguesa, mas eu pretendo ajudá-los aqui com a minha experiência em concurso em como vocês resolver essas questões, tá? Então vamos lá para a prova. Então vamos lá. Ó, foi o Serviço Autônomo de Água e Esgoto lá de Machado de 2024. Por que que é importante eu fazer uma prova de 2024? Tem algumas provas dele no PCI concurso. Porém, essas provas, elas são de anos anteriores, muito longe. Pode ser outras pessoas realizando as provas, entendeu? Outra pessoa que criou a questão, e aí a questão vem completamente diferente. Então, ó, essa prova aqui é uma recente, a que eu encontrei, tá? Então vamos começar nela aqui, ó. Vamos começar pela um aqui, né? Prova número 8 de português, vamos lá. A seguir é apresentado o poema Adeus, Meus Sonhos, do poeta Álvares de Azevedo. Leia com atenção. Adeus, meus sonhos. É o título. Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro. Não levo da existência uma saudade e tanta vida que meu peito enchia. Morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, votei meus pobres dias, assina doida de um amor sem fruto. E minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus? Morra comigo. A estrela de meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Álvaro Azevedo era um cara ultra romântico, né? Então vamos. Mas aqui não importa, porque a questão aqui é de gramática, tá? O que, que ele fala aqui, ó? Número um. Através do vocativo, o eu lírico dirige-se a dois interlocutores que são. O eu lírico é esse eu que fala dentro do poema, tá? Através do vocativo. Então a primeira coisa aqui que você precisa saber é o que é um vocativo. Senão você não consegue responder essa questão, tá bom? Então vamos aqui responder essa questão. Vamos primeiro entender o que é um vocativo. Adeus, meus sonhos. Um vocativo é quando você evoca. Meu nome é Fabrício, por exemplo. E aí você quer se dirigir a mim. Aí você vai falar assim, ó. Fabrício, venha cá por gentileza. Por exemplo,
esse Fabrício, você precisa de uma vírgula, porque ele é um quê? É um vocativo, você está evocando. Então aqui, ó, o título aqui, ó, Adeus, meus sonhos. Tá vendo? Tem uma vírgula, isso aqui é um vocativo. Adeus, meus sonhos. Ele está evocando os sonhos dele, tá? Então ele vai aqui e pergunta, vamos aqui nas alternativas. Através do vocativo, o eu lírico dirige-se a dois interlocutores. Interlocutores é com quem você conversa, quem você evoca, com quem você fala, tá? Então, minha triste mocidade. Não, vamos aqui olhando, ó. Adeus, meus sonhos. Bom, ele já evocou os meus sonhos, tá? Os meus sonhos têm que estar entre as alternativas, porque aqui, ó, ele está falando com os sonhos dele, tá? Então vamos ver aqui, ó. Então a primeira não tem meus sonhos, a segunda tem meu sonho, a B tem meus sonhos e a D não tem, tá? Então não pode ser nem a A e nem a C. Tem que ser a B ou a D, porque meu sonho já foi evocado aqui. Então vamos ver se é a morte ou se é meu Deus que ele evoca, tá? Tô entendendo? Tomara que sim. Então vamos lá. Adeus, meus sonhos. Vamos achar aqui, ó. Que me resta, meu Deus, ó. Que me resta, meu Deus. Ele está falando com alguém, com meu Deus. Morra comigo. Morra comigo é o que ele está falando. É ação. Ele quer morra comigo. Mas não, quem ele está evocando? Ó, através do vocativo eu lírico, dirige-se a dois interlocutores. Primeiro ele se dirige aos seus próprios sonhos, meus sonhos, e depois ele se dirige a quem? Ao meu Deus. Aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Que me resta, meu Deus? Ou seja, é a letra B, porque o vocativo tá conversando, ele está se dirigindo aqui, o eu lírico está dirigindo aos meus sonhos e meu Deus. Então vamos colocar aqui vermelha, né? Como é que a gente faz isso mesmo? Vamos ver aqui, vermelha. Então cadê? Letra... Ixi, errei, peraí. Vamos continuar aqui, eu tô apanhando na manobra aqui, ó. A letra B é a resposta, porque o vocativo é quando você evoca, né? Geralmente você separa por uma vírgula ali. Então já expliquei. Vamos para 2 então, tá? Analise a charge a seguir. Aí você tem uma charge aqui que fala de rede social. E tem a rede social aqui em casa é outra coisa e um monte de gente dentro de uma rede, certo? Então vamos lá, vamos ler aqui, ó, o comando da questão. O objetivo da charge de Ivan Cabral é alcançado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. A frase rede social aqui em casa é outra coisa. A frase rede social aqui em casa é outra coisa. Juntamente com a ilustração, cria o sentido a partir da... Então você precisa de entender o sentido aqui. É a partir do quê? A partir da imagem e da fala aqui deles, tá? Da escrita. Então vamos aqui às alternativas, né? Ele quer saber o sentido a partir de quando aqui. Vamos aqui de antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família, tá? Antonímias são palavras contrárias, tá? Então aqui você não tem palavras contrárias, pelo contrário, você tem palavras iguais, tá? Então essa aqui você já descarta. Homonímia para opor a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica, tá? Então a homonímia para opor a partir do advérbio lugar, o espaço da população pobre, espaço da população rica, primeiro que não está escrito ali o espaço da população pobre e da população rica. Se você olhar aqui, ó, para a imagem, pelos remendos na rede, né, as pessoas fazendo uma careta aqui, você pode até deduzir que são pobres, né, pelo remendo da rede aqui, uma família grande, não sei, né, se isso dá para fazer essa associação. Por outro lado, não dá para você falar de população rica, né, ó. O espaço da população pobre tá tendo um contraste. E população rica, quem usa essa rede social aqui seria a população rica? Não, né? Hoje tá popularizado rede social, não precisa ser rico para usar esta rede social aqui. Então, por esse motivo aqui, mesmo sem você entender o conceito de homonímia,
você consegue excluir ela por isso, tá? E homonímia também são palavras assim, por exemplo, sessão. Sessão da tarde, o filme que passa. É uma sessão de cinema. Já a sessão de roupas numa loja já é com C cedilha. Você vê que são palavras são parecidas, mas têm significados diferentes, tá? Então não é a B. Personificação, tá? Já pulei porque você já entendeu que o gabarito é esse, né? Personificação para representar a oposição entre o mundo real pobre e o mundo virtual rico. Ó, novamente falando aqui, ó, de mundo real pobre e virtual rico. Não tem nada expresso aqui dizendo que o mundo virtual é rico. E personificação, você vai ver que numa questão abaixo nós vamos falar de personificação. É uma figura de linguagem que vai personificar algo inanimado, mas não tem a ver. Então a resposta é essa, ó, polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia de que pretende veicular. Polissemia, o nome poli já quer dizer o quê? Ele quer dizer muitos, vários, tá? Poli vem disso, né? Polissílaba, realçar. Vamos colocar aqui, é vermelho. Acho que agora eu peguei. Então, ó, polissemia é a resposta dessa questão. Ele gera aqui, ó, que a rede social e aqui são palavras, é a mesma palavra, mas com sentido completamente diferente. Por exemplo, a palavra ponto, né? Você pode tomar um ponto na cabeça, como você pode fazer um ponto num jogo de tênis, por exemplo, um jogo de basquete, entendeu? Então a polissemia é exatamente isso, e é isso que é a melhor resposta, é a resposta correta aqui da alternativa 2. Vamos aqui agora para a questão número 3, texto 2. Vamos ler aqui o texto 2, tá? Texto 1 primeiro, né? Os textos a seguir discorrem sobre linguagem, gêneros do discurso e tipos do discurso. Texto 1. Bakhtin, filósofo russo, afirmava que todas as esferas de atividade humana estão ligadas pela palavra e que cada esfera destas produz seus repertórios de discursos relativamente estáveis, os gêneros do discurso. Este enunciado parece difícil de entender, mas pode ser explicado da seguinte maneira: cada um de nós, no nosso cotidiano, nos deparamos com uma infinidade de tipos de discurso, ou seja, com tipos de textos. Conhecemos todos eles através da prática. Produzimos e lemos em todos os momentos da nossa vida textos escolares, literários, jornalísticos, pessoais, oficiais e ainda reconhecemos em cada um as suas características próprias. Cada tipo de texto possui sua característica, sua forma e sua materialidade. Tá? Você viu que é um texto que o próprio cara aqui ele usa ele para explicar ele, né? Uma metalinguagem, né? Que ele vê que tá difícil aqui para explicar e aí aqui e tem um erro aqui, tá? Ó. Depois de 2 pontos aqui, ó, isso aqui deveria começar com letra minúscula, né? Mas tudo bem, vai passar. Vamos para o texto 2, né? A linguagem é um processo de comunicação utilizado na transmissão de uma mensagem entre interlocutores. É um instrumento de comunicação entre o emissor, quem fala, e o receptor de uma mensagem, quem escuta. Existem diversos tipos dela, como a oral, a escrita, literária, mímica, artística, jornalística e digital. Então vamos lá. Com base nos textos e com os conhecimentos sobre os temas, marque a opção incorreta. Gente, olha, isso aqui, ó, já vou logo marcar, vou dar um conselho. Talvez alguém vai se identificar com o que eu vou falar. Pegue sua prova e já vai caçando aqui, vai procurando, caçando mesmo, que nem fosse um bicho, qual é a incorreta. É muito triste você errar uma questão simplesmente porque você não pegou esse bizu aqui, ó. E é comum. Eu já errei. Mais pessoas, com certeza. E se alguém errou, quiser deixar no comentário, fala. Então, ó, um conselho de um cara que fez muitas provas de concurso. Anote aqui, ó, já vai riscando, porque é triste perder uma questão dessa, tá? Então vamos lá, letra A. O discurso direto caracteriza-se por ser aquele em que o narrador reproduz as palavras de outra pessoa ou personagem. Este tipo de discurso normalmente utiliza verbos de elocução que apresentam relação com o verbo dizer. Como falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. Por exemplo, assim, ó, deixa eu ver aqui.
vai reproduzir a palavra da pessoa, do personagem. Tipo, põe um travessão e fala: e disse, dois pontos, vou à padaria, por exemplo. Esse daí é o discurso direto. No discurso indireto, o interlocutor diz que a outra pessoa, o personagem, falou. Ele o faz com suas próprias palavras. É o tipo de discurso comum no dia a dia narrado na terceira pessoa. Tá vendo? Ó? Isso é o discurso indireto. E tá certo. O que é o discurso direto? Que nem no direto você fala e disse, dois pontos. Ele fala, vou à padaria. No indireto, você fala o que ele fez. Por isso que fala na terceira pessoa, tá? É o tipo de discurso comum da terceira pessoa. Ele foi à padaria, né? É eu falando sobre uma pessoa, na terceira pessoa. Ele, terceira pessoa do singular, entendeu? Então, esse é o indireto. Isso tá certo. Lembra aqui, ó, que nós anotamos, ele quer o quê? A incorreta, tá? Então, vamos aqui para a letra C. Os textos flexíveis mais flexíveis são chamados informais. Por exemplo, uma carta para o namorado, um bate-papo na internet ou a fala corriqueira entre as pessoas. Já os textos menos flexíveis, que são mais rigorosos na sua estrutura, são textos formais, como os ofícios, declaração, solicitação, contrato, etc. E os literários, o científico ou os jornalísticos. Tá vendo? São os textos mais formais e os informais. Está correta essa afirmação aqui, ó. Né? Há o flexível, que esses são os informais, e os menos flexíveis, que são esses textos com rigor, né? Que já usa a norma padrão, já é diferente. Então ela tá certa também. Tá procurando errada, tá? Eu pulei a B porque você já deve ter entendido que é a B. Eu vou chegar na B. D. As linguagens verbal, não verbal e mista são, cada uma delas, forma de se expressar na comunicação. A linguagem verbal pode ser compreendida quando nos expressamos por meio de textos escritos ou orais. Já a linguagem não verbal é identificada por meio de imagens, gestos ou processos de comunicação não oralizados ou escritos. Por fim, a linguagem mista trata-se da junção de duas anteriores, isto é, do uso conjunto de linguagem verbal e não verbal. Tá? É que nem aqui, ó, veio a imagem e a escrita. A imagem e a escrita é um texto misto. Você tá entendendo? Não tá falando de verbal e não verbal aqui, mas aqui tá falando de um texto misto. Então, essa aqui, ó, a D também está correta. Tudo isso aqui que está escrito aqui está correto, é isso mesmo. Agora vamos ver aqui no gabarito, a B. A linguagem conotativa está associada a termos que mantêm seu significado primitivo ou básico. Portanto, essa espécie de linguagem não admite o sentido figurado. Pronto, aqui quem sabe que é linguagem conotativa já sabe que está errado. Existe a palavra conotativa, que é a linguagem informal. Pode ser gíria, qualquer outra coisa. E a linguagem denotativa, que é o sentido figurado. E aqui ele inverteu, ó. Já a linguagem denotativa está relacionada ao sentido figurado. Ó, se você pegar aqui, ó, tudo que está escrito aqui, e aqui você escrever, ó, denotativo, e você escrever aqui, ó, aqui, conotativo, pronto, o texto está certo. Denotativo é a norma padrão, é o rigor, é a linguagem sem gíria, sem nada. Essa é a denotativa. E a conotativa já é o contrário, é o sentido figurado, né? Então, ela está invertida aqui. Portanto, o gabarito, lembra que é incorreta? O gabarito é esse, então, ó. B de bola. Vamos para a questão 4, tá? Leia o fragmento do texto a seguir e preencha correta e respectivamente as três lacunas do texto, tá? Então, ó, você já vai aqui. Isso aqui, gente, vocês têm que já procurar o quê? Você tem que procurar aquilo que você tem mais facilidade, tá? Eu, beleza, eu estudo, eu resolvo muitas questões. Então, eu olho aqui, para mim é uma questão fácil, mas aquela pessoa que está indo para uma prova e ela sabe um pouco, por exemplo, ela sabe crase. Então, você parte da crase, você entendeu? Você sabe o conceito do onde ou aonde. Você parte do onde ou do aonde, ou do porquê, né? Tem a regra dos porquês. Então vamos resolver então. Conhecido mundialmente por sucessos como O Romance, O Retrato de Dorian Gray e a peça A Importância de Ser Prudente, o aclamado Bon Vivant Oscar Wilde, sei lá, sou ruim em inglês, cometeu sim um crime.
nasceu na época errada e precisou pagar por isso. Por tudo porque o escritor, ensaísta e dramaturgo foi condenado. Tá, tudo por quê? Esse porquê aqui, gente, ele tem que ser o porquê junto. Por quê? Porque ele é uma resposta, ele está respondendo, ele está explicando. Quando você está explicando, é o porquê junto. Então você elimina aqui, ó, a dupla aqui, ó, A e B. Você já elimina, é o porquê junto, sem esse acento circunflexo aqui da C. Então você já tá no cara e coroa, ó, só de saber o porquê você já tá no cara e coroa, saca? Ó, se você souber crase, você vê que ela é toda diferente, só o porquê que não. Você ainda tem o onde ou aonde aqui pra se apoiar. Então beleza, o primeiro aqui, ó, porquê. Vamos ver. O escritor, ensaísta e dramaturgo foi condenado. Peraí. Bom, vamos lá. Um cara resolveu conversar na porta da minha casa. Deu um pause aqui e voltei. Vamos lá. O escritor, ensaísta e dramaturgo foi condenado à prisão. Tem crase ou não? Gente, crase. Muita gente acha que é fácil, mas crase ela tem muitas regras e muitas exceções, tá? Acho que quem vai fazer uma prova dessas, viu que caiu uma de crase aqui, provavelmente eles trabalham com uma de crase. Estude crase. Não é algo muito difícil. Eu vou explicar aqui como que você responde essa aqui, ó. Um dos macetes assim melhor para você saber se tem crase, não é só esse, tá? Mas é esse aqui que eu vou usar. Ele foi condenado à prisão. Prisão é uma palavra feminina, né? Você não fala ou prisão, você fala prisão, não é isso? Então, eu não sei se tem crase. Você vai trocar essa palavra aqui, ó, prisão, por uma palavra masculina que tem sentido aqui, ó. Ele foi condenado, ó, falar uma palavra pesada aqui, ó. Foi condenado ao inferno. Você colocou uma palavra masculina, foi exigido que você coloque. Você não pode falar condenado a inferno. Se você falasse condenado a inferno e fizesse sentido, tivesse soando bem, você não teria crase. Mas como ele pede o artigo o, com quem condena a prisão, condena a o inferno, ficaria condenado ao inferno. Se trocou essa palavra por uma palavra masculina e pediu ao, é porque tem crase diante a palavra feminina. Compreenderam? Condenado ao inferno, condenado à prisão. Você não precisa do o, mas você precisa pôr a crase, porque você tem o a, preposição, e o a, artigo feminino antes da palavra prisão. Essas duas, se a mais esse a aí, ó, um preposição, outro artigo, funde num só e dá o acento grave, que é o chamado crase, tá? Então só por essa aqui, ó, se aqui tem crase, ó, é o porquê e o a. Já matei a questão, não precisava de saber o onde, tá? Mas vamos continuar. A prisão onde o Wilde passou 18 meses, a prisão onde ele passou. Por que que é onde? Porque esse onde aqui, ó, é um lugar fixo, tá? Ele não tem movimento, tá? Não é aonde. Então, aqui a resposta, então, ó, gabarito, letra A. Vamos para a questão 5. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas conforme a norma culta da língua portuguesa. Ontem, 50% dos torcedores não presenciou ou presenciaram, tá vendo? Ó, esses aqui são os verbos. Ó. Aí nós temos aqui um problema aqui. Ó. Quando concordância de sujeito, tá? Sujeito, 50% dos torcedores, tá? Núcleo do sujeito, 50%. O verbo concorda com o sujeito. Nesse caso aqui, ó, a concordância pode se dar tanto com o numeral, depois, do 2 para cima, você tem que concordar no plural, tá? Porém, quando você tem porcentagem aqui e o especificador, tá vendo esse substantivo? Esse aqui, ó, o especificador, você pode concordar tanto o verbo tanto com 50% quanto com o dos torcedores, tá? Então, o que que acontece aqui? 50% é presenciário e dos torcedores também é no plural. Então, obrigatoriamente é presenciaram. Se fosse 50% do povo, poderia ficar no presenciou. Entendeu? Porque do povo é singular, mas aqui no caso, tá em plural aqui e aqui também é um número que você precisa concordar no plural, porque são 50, né? Então, obrigatoriamente presenciou, morreu aqui, ó. Pum. Morreu
E morreu. Então tem que ser a B ou a C de presenciaram. Amazonas impressiona ou impressionam? Aí você vai falar assim, ó, isso aqui é palavras pluralizadas, geralmente topônimos, né? Cidades, tá? Quando você tem uma palavra pluralizada, você vai depender do artigo. O bom do exemplo que já está logo embaixo, tá? Eu vou usar o exemplo de baixo para o exemplo de cima. Se fosse as Amazonas, se tivesse um artigo aqui, um determinante aqui no plural, teria que ser impressionam, tá? Como o Amazonas é uma palavra pluralizada, um topônimo, né? Como é uma cidade, né? Alagoas, tá vendo? Termina em S, é pluralizada, mas é uma cidade. Então vai ficar impressiona, porque não tem um determinante, um as aqui, diferente dos Estados Unidos, ó. Estados Unidos, se fosse sem o os, ó, ficaria Estados Unidos emitiu. É uma palavra pluralizada, mas não tem o artigo aqui, ó, o determinante. Como é os Estados Unidos emitiram. Então aqui, ó, Amazonas vai ficar no singular, porque não tem determinante, e aqui vai ficar no plural. Então vai ficar, ó, presenciaram, que é o primeiro, né? Impressiona, que é o segundo, e emitiram, que é o terceiro aqui, ó, porque é os Estados Unidos, tá? Estados Unidos emitiu, os Estados Unidos emitiram. É um alerta terremoto. E aqui tem a última, né? Deve ou devem haver muitos problemas naquele local. Aqui ó, nós temos o tal do verbo impessoal, que é o verbo haver, né? No sentido de existir. Então, quando você tem o deve haver, você tem dois verbos juntos, é uma locução verbal. O verbo principal é esse, e o verbo auxiliar é o anterior. O primeiro aqui, ó, o anterior é o verbo. Como esse verbo aqui, ele é impessoal, ele sempre fica no singular, a sua transitividade recai sobre o outro. Então não vai ser devem haver, é deve haver, tá? Muitos problemas naquele lugar. Então, o gabarito é deve haver. O gabarito é a letra C. Tá? Vamos lá, peraí. Letra C. Vamos agora para a questão número 6. Questão número 6. Sobre as qualidades e os defeitos de um texto, leia o fragmento a seguir. Escrever um texto é, antes de qualquer coisa, um trabalho de criatividade e de emprego particular de linguagem. Portanto, é muito pessoal e subjetivo. Considera-se um absurdo a tentativa de padronizar um texto, tipo elaborar um modelo a ser seguido ou, pior ainda, um gabarito de redação. Entretanto, mesmo sendo um texto um material subjetivo de criatividade, de manifestação pessoal, pode-se enumerar as qualidades e os defeitos que, via de regra, devem ser observados e evitados. Com base no texto e nos conhecimentos sobre os temas, marque a opção correta. Ó, essa é correta, não é incorreta. A. Um dos defeitos mais graves em um texto é a cacofonia ou cacófato, caracterizada pela repetição desnecessária de um termo ou de uma ideia, criando sons desagradáveis aos ouvidos. Essa parte aqui de sons desagradáveis ao ouvido, ela até está legal, tá? Que o cacófato, ele tem essa peculiaridade. Só que assim, ó, essa repetição de ideias, isso aqui é a chamada anáfora, tá? É um vício de linguagem chamado anáfora. É a repetição de ideias, uma figura de linguagem. Então, aqui, ó, nessa questão 6 aqui, ela não tá certa, tá? Essa parte aqui de repetição de ideias não tem. Vou te dar um exemplo aqui até meio engraçado, que é uma cacofonia. É quando você emenda uma palavra na outra, o final de uma e o começo da outra, ela dá um sentido, tá? É tipo assim, ó. Eu vou falar uma piada, hein? Vai ser engraçado. Mãe, obrigado por ter metido. Olha que coisa absurda que ficou, né? Obrigado por ter me separado tido. Mas aí, ó como é que fica, ó como é que soa mal, né? Eu sei que é uma palavra engraçada, né? A minha mãe fala assim, não deve falar essas coisas, mas essas coisas faz a pessoa lembrar disso. Isso é uma cacofonia, tá? Isso é uma cacofonia. Quando eu vi ela, ó, virou viela, entendeu? Emendou o final de uma com o começo da outra e deu um som que não era aquilo que era para ser. Isso é uma cacofonia. Então a A está errada.
A B. Apesar, tá? Apesar de o preciosismo errar pelo excesso, pois é o uso exagerado de palavras rebuscadas, ela não é considerada um defeito de texto e para alguns linguistas pode ser entendido como uma qualidade do texto, pois faz com que ele se torne mais elegante. Não, isso aqui não é uma verdade, tá? O preciosismo é o cara querer falar difícil demais, resumindo assim, principalmente o jargão jurídico, né? Você percebe que tem umas coisas assim que por mais que você é bom em português, você não consegue entender, porque os caras usam um excesso de preciosismo justamente para as pessoas não entenderem. Isso aqui não é considerado, não torna mais elegante, não. Fica pedante, inclusive, né? Então não é a letra B. Vamos para a letra D, né? Perceba que eu pulo, né? O gabarito, eu vou uma por uma. Para pular, eu pulo o gabarito, eu vou voltar ali nela. Então a letra D. São qualidades de um texto: obediências às regras gerais da língua, legal; clareza, legal; concisão, elegância e prolixidade. Prolixidade é um vício de linguagem. Eu sou uma pessoa prolixa, tá? Eu faço essa autocrítica aqui. Prolixa é uma pessoa que fala demais para falar uma coisa simples, né? Eu tento melhorar, mas não é fácil. Algumas pessoas devem se identificar comigo aqui. Então, prolixidade é quando você usa excesso de palavras, né? Então, isso aqui, ó, ela tá, são qualidades. Prolixidade não é uma qualidade, tá? Então, já vamos parar por aqui, que já mostra que ela tá errada. Nem vou, porque é uma questão muito grande. Questão C, que é o gabarito, ó. Questão C, gabarito. Deixa eu já pôr o gabarito aqui e explicar ela. Pleonasmo é a redundância de termos no âmbito das palavras, mas de emprego legítimo em certos casos, pois confere maior vigor ao que está sendo expresso, ou seja, tem a função de realçar uma ideia, tornar a ideia mais expressiva. Dessa forma, o pleonasmo deixa de ser o vício e passa a ser uma figura de linguagem, um recurso linguístico. Portanto, é necessário distinguir os tipos de pleonasmo em vicioso ou como reforço estilístico. Então, ó, esse finalzinho aqui, ó, cadê? É necessário distinguir. Existe o pleonasmo, que é para reforçar, tá? É um reforço estilístico, dá ênfase no negócio. Existe o pleonasmo vicioso. O pleonasmo vicioso é subir para cima, descer para baixo. Isso é um pleonasmo vicioso, isso aí é um vício de linguagem. Agora, o pleonasmo, figura de linguagem para reforço estilístico, eu vou dar um exemplo aqui, ó. É um trecho aqui do Fernando Pessoa, né, de um poema dele. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Bom, é meio que evidente que o mar é salgado, mas isso aqui não tá forçando uma barra, é para dar ênfase. Ó mar salgado, entendeu? É diferente do entrar para dentro. Nesse caso aqui, ó, você percebe que é uma diferença tênue, né? Isso aqui é um reforço estilístico, até para rimar ali, até para dar uma coisa poética no negócio. Ó mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. É diferente de entrar para dentro, subir para cima e por aí vai. Então, ó, vou já falar, estudem vícios de linguagem e figuras de linguagem. Existem mais de 30, 40, não sei nem precisar quantas figuras de linguagem existem. E elas são subdivididas entre figuras de som, de palavras. Essa banca aqui, ela trabalha. Vai cair alguma questão tanto de vício de linguagem quanto de figura de linguagem. Aqui ela misturou as duas coisas e vai ter uma questão mais para frente aqui que é de figura de linguagem. Estudem, vai cair uma questão dessa, tá? Vamos para a questão número 7. Então vamos lá, 7. Leia com atenção as afirmativas a seguir. 1. A frase: elas foram banidas do time de basquete. Apresenta um verbo defectivo. O que vem a ser um verbo defectivo? Tá? Você tem uma locução verbal aqui, ó. Mas ele está falando aqui com certeza do verbo do banir, né? O banir, o verbo defectivo, ele não é conjugado em todas as formas e pessoas, né? Em todos os modos e pessoas. Por exemplo, que nem assim, ó. Eu bani, beleza, pretérito perfeito, isso já aconteceu. Agora no presente do indicativo, eu bano. Não, tu banes, mas eu bano não existe. Ele não é conjugado na primeira pessoa do singular, no eu, né? No modo indicativo, por exemplo. Quando você tem um verbo que ele não é conjugado em todas as pessoas, por exemplo, verbo defectivo. Conselho, tá? Não é corrigido uma questão aqui que você vai aprender isso aqui. Então ele cobra sobre verbos.
Estudem sobre verbos, que é um verbo regular, que é um verbo irregular, tá? Então a frase número 1 aqui, ó, ela está correta. O verbo banir, ele é um verbo defectivo. 2. O verbo da frase, a vida segue sempre em frente. O verbo seguir, ele pode ter algumas transitividades de acordo com o contexto, mas é a frase que está aqui, ó. A vida segue. Você percebe que dava para parar por aqui, ó? Parou. Por quê? Porque ele tem um sentido completo aqui. Quando você tem um sentido completo do verbo, você tem um verbo intransitivo. Então, neste caso aqui, o verbo é intransitivo. Agora, siga o seu caminho. Ó, você precisa o quê? O seu caminho. Aí você tem um complemento, aí já é um verbo transitivo direto. Saca que o mesmo verbo ele pode ter transitividades diferentes, mas ele está perguntando aqui. Aqui ele é um verbo intransitivo, então ele está correto, tá? 3. O verbo da frase as roupas não couberam na mala. Ele é um verbo irregular? Sim, ele é um verbo irregular. Ele é um verbo irregular. Por que, que o verbo as roupas não couberam na mala é irregular? Por que, que o verbo couberam é chamado irregular? Porque o radical aqui, ó, tá vendo? Ó, couberam. Tem também na primeira pessoa, aí eu caibo. Então esse radical aqui, ele é alterado. Quando você tem o radical, a raiz aqui, o começo, porque o resto aqui é desinência, né? Couberam, caberam. Você percebe que ele muda quando ele tem alteração no seu radical, dependendo com qual pessoa você conjuga o verbo, ele é o chamado verbo irregular. Então estude verbo irregular, verbo defectivo, verbos anômalos. Vai lá, dá uma estudada. Vale a pena que você vai acertar uma questão. Eu te disse no começo aqui que ninguém, só uma pessoa gabaritou essa prova aqui a parte do português. Muita gente saiu fora por questão de um ponto. Então o português pode salvar nessa prova aqui, tá? 4. A forma verbal na frase não compito com ninguém em meu ambiente de trabalho está correta? Sim, porque compito é do verbo competir, que também é um verbo irregular, tá? É só na primeira pessoa que tem aqui, ó, compito. Ele compete, se percebe que aqui já vem um E, tá? Somente na primeira pessoa aqui, se você for olhar lá no imperativo, vai ter coisas também diferentes. Não compito está correto, tá? Porque ele é um verbo irregular, assim como o de cima. Ou seja, as 4 alternativas estão corretas. Então, gabarito, letra D, tá? Todas estão corretas pelos respectivos motivos que eu expliquei acima aí. As figuras de linguagem, ó, figura de linguagem, a questão número 8, figuras de linguagem novamente, tem como objetivo fazer com que o orador aplique ao texto determinado efeito na interpretação do ouvinte. Sobre as figuras de linguagem, marque a opção correta. Ó, A, na frase, fizeram o possível para me soltar. Falaram com Deus e todo o mundo com políticos, jornalistas e até generais. A figura de linguagem utilizada no texto sublinhado é uma metáfora? Não, não é uma metáfora. Metáfora é tipo assim, essa menina é uma flor. Você percebe que você fala que uma menina é uma flor, mas você está fazendo uma comparação implícita. Tá? Porque existe a figura de linguagem também chamada comparação. Vocês têm que ter cuidado com isso. Por isso que eu falo, estude figura de linguagem. Todo dia você lê umas 10. Todo dia. Se chegar lá na prova, lá você vai acertar. Porque tem muitas, tá? Tem muitas. Então, ó, falaram com Deus e todo mundo. Ele tá forçando uma barra aqui. Você não fala com Deus e com todo mundo. Ele tá querendo dizer que você disse com muitas pessoas. Isso aqui é uma hipérbole, é um exagero. Então não é uma metáfora. Não é a A. Na frase, o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 10 quilômetros. A figura é utilizada, é uma personificação? Essa figura de linguagem, o rugido do rei das selvas é personificação? Não, não é personificação. Isso aqui é conhecido como antonomásia ou perífrase, tá? Que o rei das selvas, ele significa que é o leão. Você entende que o rei das selvas é o leão. Assim como você fala assim, ah, aqui na Terra da Garoa. Onde é a Terra da Garoa? Eu falei, é aqui, mas eu não tô lá, hein? É em São Paulo, não é? A cidade maravilhosa, você já não sabe que é o Rio de Janeiro? Isso aí é chamado antonomásia ou até perífrase, tem esses dois nomes, tá? Letra C. Não, vamos ler a letra D. Na frase, se você sair, se você ficar, se você quiser. Tá vendo essa repetição aqui, ó? Isso aqui eu falei um pouco lá atrás, ó.
tá? É uma figura de linguagem utilizada nos textos sublinhados. É a gradação? Não é a gradação. Essa repetição aqui, ó, é a chamada anáfora. E, ó, e atenção, a anáfora também é um elemento coesivo. Quando você vai falar algo que você já disse, e aí você usa um pronome, é um termo anafórico, um isso. Você fala um monte de coisa, fala isso, você está se referindo àquilo que você já disse, aquilo que você disse antes. Isso aí é um elemento anafórico, é uma anáfora também. Mas no caso aqui existe uma outra coisa que não tem nada a ver, que é uma figura de linguagem chamada anáfora. E aqui na letra D você tem essa repetição. Se você sair, se você ficar, é para dar uma ênfase, né? Isso aqui é uma anáfora, tá? Tá falando que isso aqui é uma gradação. Não é gradação. Gradação são palavras parecidas, similares, assim, ó. Paz, tranquilidade, calma. É uma gradação, é um passo a passo, assim, ó. Então, não é uma gradação. Vamos ao gabarito, letra C, né? E vamos explicar o porquê que é a letra C aqui, ó. Na frase, fiz a introdução, ele. Tá vendo que aqui, ó. Ele fez a conclusão, só que ele omitiu aqui. Então ele pôs uma vírgula. Isso aqui é chamado zeugma. Também tem a elipse. Ambas são bem parecidas, tá? Vão ler lá, tem uma pequena diferenciação, tá? Então, ó, fiz a introdução, ele a conclusão. Na verdade, fiz a introdução e ele fez a conclusão, só que ele omitiu o fez aqui, ó. E aí tem essa vírgula chamada zeugma. Isso é uma figura de linguagem, tá? Então, a resposta é essa, letra C, zeugma. Essa questão aqui, ó. Vamos lá, que é uma questão grande. Vou até dar uma pausa aqui para eu descansar, para eu ler ela, porque ela é bem grande, tá? Olha, pessoal, eu vou falar aqui para vocês, ó. De novo, ó. O novo acordo ortográfico tem como objetivo unificar a grafia de países que têm como língua oficial a língua portuguesa, para que assim seja a comunicação entre países seja mais fluida. Em relação ao que estabelece o novo acordo ortográfico, marque a alternativa incorreta. Olha aqui, olha o risco aqui, ó. Por isso que eu falo, lá no começo da sua prova, você já vai olhando as que são incorretas, porque olha, dá dó de errar uma questão porque você não notou que era incorreta. Olha, eu até abri aqui, ó, do lado, porque vou ser sincero, eu faço muita prova, não costuma vir uma prova nesse sentido teórico. Eles dão alguma coisa e perguntam se isso existe ou não. Agora aqui, ó, eles já vão praticamente, eu recomendo a vocês, ó, aqui, ó, a ler, tá? Eu vi um artigo aqui, ó, dá uma lida, né? Porque não é grande, tá vendo? Ó, não é grande, é bem interessante aqui, ó, tá vendo? Novo acordo ortográfico. Aí vem aqui o resumo, porque são os países de língua portuguesa, tal, entendeu? Você vem aqui, artigos novo acordo, fala sobre acento agudo, acento circunflexo, são várias considerações, né? Mas aqui, ó, pegando no começo, por que que ele acaba sendo até meio complicado? Porque, olha, ele começou a ser discutido a partir dos anos 90. Em 2009 ele já começou a vigorar aqui, mas ele se tornou obrigatório em 2016. Gente, nós estamos em 2024, é relativamente novo isso. Então muita gente faz algumas confusões, né? Coisas que tinha acento e perdeu. Então eu recomendo mesmo vocês a lerem isso, quem quer passar nessa prova aqui, ó. Que é uma questão, não é usual, não costuma cair. Recomendo vocês fortemente a dar uma olhada. Coloca aqui, ó, no resumo e dá uma lida ali, que isso vai te ajudar a responder, tá? Então vamos nela. É incorreta, ou seja, só ela está errada. O resto estão todas certas. Então vamos começar aqui já pelo nosso gabarito, tá? Já vou começar diferente aqui, ó. Esse aqui é o gabarito, porque essa aqui é a que está errada, tá? Ela é a que está errada. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. É a que está errada. Letra A é a que está errada. Eliminaram-se os acentos diferenciais. O que é um acento diferencial? Já vai estar falando aqui, ó. Em pares de itens, que passaram a ser grafados da seguinte maneira: para verbo e para preposição. Realmente não tem isso, eliminaram esse para aqui, é isso mesmo. Ou eu já nem me lembro se isso aqui tinha acento. É assim que se escreve mesmo. Pelo, do verbo pelar, e pelo substantivo. Por e por verbo e por preposição. Por exemplo, o por verbo é o pôr do sol. Ele não foi eliminado. Isso aqui está errado, ó. O por, para quando você quer dizer o pôr do sol, o verbo pôr, ele tem um acento circunflexo aqui. E o por preposição
foi por este caminho. Ele não tem preposição. Então aqui está errado. Pôde no verbo no passado e pôde. Esse aqui ainda tem o acento. Então, esse está errado, tá? Ele tinha, só no pôr do sol aqui se já eliminava. O resto realmente está tudo certo, ó. Ditongos abertos perderam o acento agudo na penúltima sílaba, como heróico. Olha que doideira, né? Heróico. Ele perdeu o acento, isso é verdade. Tá? Por quê? Porque ele é uma paroxítona com ditongo aberto, tá? É o mesmo esquema de geleia, é o mesmo esquema de estreia, tá? Porém, manteve-se tal acento quando a última sílaba. A última sílaba é quando é paroxítona. Ó, heróico não tem acento, herói tem acento. Olha, você entende a diferença? Então, esse aqui realmente está certo, o que está escrito aqui. Tá? Manteve-se tal acento quando a última sílaba, como chapéu, herói ou sílaba única, véu, dói, monossílabos tônicos, né? Quando é a última sílaba, mantém acento. Quando é a penúltima sílaba, que é uma paroxítona, realmente ele perdeu o acento, tá? Então, ele falou a verdade aqui. Os nomes de lugares que iniciam com Grã-Bretanha, grão, ou sejam ligados por artigos, peraí, opa, o uso do hífen é necessário. Por exemplo, Grã-Bretanha. Então é verdade, ó. Você precisa de Grão-Pará. Bahia de Todos os Santos, ligados por artigo. Ó, isso aqui é um artigo, ó. Então, quando você tem palavras ligadas por um artigo, como Bahia de Todos os Santos, ele tem o hífen aqui, tá vendo? Então, também está certo. A língua portuguesa era composta por 23 letras antes do acordo. Após as mudanças, o alfabeto passou a ter 26 letras. Incluíram quem ali? O K, o W, o Y. São coisas que a gente já sabe, né? Mas foi incluído obrigatório a partir de 2016, né? É o que está escrito lá. Então, a única alternativa errada ali é a letra A. Vamos então agora para a última questão, letra 10. Número 10, tá bom? 10. Analise as 3 frases a seguir, tá? As orações, né? Porque tem um verbo ali. 1. Pegaram o dinheiro e dividiram com os comparsas. 2. Vendeu-se o apartamento por um preço muito acima do mercado. E 3. Ninguém acertou 100% da prova. Marque a alternativa correta, tá? A. As frases 1 e 2 apresentam oração sem sujeito. Pegaram o dinheiro. Quem pegou? Eles pegaram. É um sujeito indeterminado, tá? Mas ele não é uma oração sem sujeito, não são fenômenos da natureza, tempo decorrido, não é isso. Então é um sujeito indeterminado, não é considerado uma oração sem sujeito. 2. Vendeu seu apartamento por um preço muito acima do mercado. Isso aqui você tem uma voz passiva sintética, ó, esse C aqui, ó. Aí fica assim, o apartamento por um preço foi vendido, seria assim a transposição para a voz ativa. Então o sujeito aqui é tipo o apartamento. Tá? É estranho, eu também acho estranho, tá? Mas é assim que funciona, não é. Mas só a 1 já eliminaria a letra A, tá? Porque seria a 1 e a 2. Então, a letra A não é. Vamos para C. As frases 2 e 3 mostram o agente da ação verbal, né? A 2 e a 3, vamos lá. Vendeu-se o apartamento por um preço muito acima do mercado. Então aqui eu vejo uma complicação aqui, mas vamos pensar assim, ó, vender, aqui seria um sujeito indeterminado ou sujeito simples, né? O apartamento é um ser inanimado, não foi ele não é o agente da ação, né? Tá. 3. Cadê? Ninguém, qual que é? Que eu tô na C, né? 3. Mostra o agente da ação verbal. 3. Ninguém acertou 100% da prova. Quem que não acertou? Ninguém, tá? Ninguém, é um sujeito simples, porém, quem que é? Ninguém, não teve um agente aqui. Ou seja, não é a C, tá? Não é a C. A D, as frases 1 e 2 estão na voz passiva. A 2 está na voz passiva. Vendeu seu apartamento, o apartamento foi vendido, ele está na voz passiva sintética. Tá? A 1 e a 2 na voz passiva. A 1, pegaram o dinheiro e dividiram. Não. Alguém fez isso, não foi feito isso. Pegaram o dinheiro, não foi dividido. Não tem a partícula C para ser sintética, nem tem aquela construção, verbo de ligação, mais locução verbal com verbo no particípio. Quem entende um pouquinho mais está entendendo o que estou falando, né? Mas enfim, não tem. Não tem. É uma voz ativa aqui, ó. Pegaram o dinheiro e dividiram. O dinheiro não foi pego, pegaram ele. Teve uma atividade, ele pegou. Ele não foi pego, entendeu? Por isso ele é uma voz ativa.
Então a 2 é uma voz passiva, mas a 1 não. Então não pode ser a D. A B, né? A frase 2 e 3 mostra o sujeito de maneira clara. Clara. Beleza, mostra o sujeito. Quem é o sujeito da 2? Vendeu-se o apartamento por um preço muito acima do mercado. O apartamento foi vendido, né? Seria um sujeito simples o apartamento. Há quem diga até que isso aqui é um sujeito indeterminado, tá? Mas de qualquer forma, o sujeito tá aqui, ó. Não é uma oração sem sujeito. O sujeito é esse, tá? Cadê? 3, a 3, cadê? Mostra um sujeito muito. Sim, quem que acertou 100% da prova? Ninguém. Ninguém é é um sujeito simples. Então, a letra B, eu acho que é uma questão que assim, uma formulação meio estranha, digamos assim, mas eu aceito aqui, ó, uma coisa que talvez vocês vão. Quem faz muita prova sabe do que eu tô falando. Existem muitas, mas muitas questões que passam e até com recurso e não caem. Quase todas as provas você vê questões que tem erros nela, tá? Não é porque tá aqui, esse aqui é o gabarito que ela está 100% correta, tá? Essa aqui seria a opção mais correta, digamos assim, né? Mas não é uma questão fácil, tá? Não é uma questão fácil essa aqui. Mas então eu falo para vocês aqui, ó, estudar sobre sujeito. É uma coisa que dá. Então pega aqui item por item e vai estudando ele, tá? Não é uma correção dessa que vai fazer com que você acerte tudo, né? Eu espero ter ajudado, colaborado com vocês aqui, mas vocês precisam, ó, figura de linguagem, verbos irregulares, regular, irregular, anômalo, coisas que não caíram, inclusive, né? Geralmente cai o que não caiu na próxima prova, né? Vícios de linguagem, os porquês, tá vendo aqui, ó? Os porquês, crase, tá? Coisas que vocês podem estudar e pode fazer a diferença para vocês na prova, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Eu vou colar aqui ou no primeiro comentário ou ali na prova o gabarito e a prova inteira para vocês verem a matemática. Ver que a matemática aqui, ó, você olha aqui no resultado, as pessoas foram melhores em matemática, ó. Comparem as notas matemática e português do que em português. Então, o português ele pode fazer uma grande diferença para você aqui. Eu corrigi a prova de encanador aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Encanador, cadê? Eu corrigi essa prova, eu achei ela bem mais fácil, tá? Ela é de fundamental. E mesmo assim, ó, você não encontra quem gabaritou aqui o português, ó. Olha aqui, ó. Já nos os 4 primeiros colocados gabaritaram matemática. Os 4 primeiros de português não, ó. Então o português ele vai fazer uma grande diferença. Eu tenho ela aí no canal. É uma aula simples, é experimental. Espero ter ajudado, tá? E é isso aí. Um grande abraço a todos. Ah, não sei.